Oi, aqui é a Juliana Slicker e hoje eu quero falar com vocês sobre constelação familiar, sobre um tema que traz muito aprendizado pra gente, né? E nos auxilia mesmo no nosso desenvolvimento pessoal. É muito bacana a gente ter uma técnica hoje, né, atualmente, em que a gente consegue olhar profundamente para as nossas questões, para conflitos que a gente tem, para questões mesmo pessoais e ver como elas estão muitas vezes atreladas à nossa família, e quando a gente olha para tudo isso com amor, a gente pode dar um lugar e aí expandir a nossa consciência também, de maneira que a gente possa olhar para os problemas por uma outra perspectiva e consegue então resolvê-los, né? Então a constelação realmente é um tema muito bonito e de muito aprendizado. E hoje eu quero falar com vocês sobre relacionamentos e sobre traição. É um tema que muitas pessoas comentam aqui no canal do YouTube, tem alguns comentários no vídeo, ou mesmo me mandam mensagem me perguntando, falando sobre isso. Até interessante comentar que recentemente saiu uma reportagem no Fantástico falando sobre a constelação no judiciário brasileiro, como a constelação vem auxiliando alguns processos de separação e que envolvem guardas de filhos, envolvem pensão alimentícia, e como isso, de certa maneira, vem aumentando muito os índices de acordos, né? Antes de que o processo seja julgado, e que aí então as pessoas podem ter, né, mais consciência sobre essa divisão e sobre como que isso impacta nas crianças e nas famílias. Quem não teve a oportunidade de ver ainda, eu vou deixar o link aqui embaixo. Essa reportagem é muito interessante, entrevista o Dr. Sami Stort, que foi quem trouxe a constelação para o judiciário brasileiro e que obteve índices de aprovação de acordos, né, na casa dos 98%, enfim, lá onde ele introduziu a constelação. Então vale muito a pena mesmo conhecer. Mas enfim, falando sobre esse tema, o que é importante de ver, né? Quando a gente faz uma constelação, quando a gente está disposto a olhar para ver o que tem por trás, né, do que acontece com a gente, do problema que está nos acometendo, ou da questão que nos atrapalha, da questão que nos incomoda, a gente pode abrir a nossa consciência e olhar com outras perspectivas para todo esse problema. Então a gente deixa toda a constelação, quando a gente começa a fazer uma constelação, a gente tira o fator julgamento, porque a gente nunca sabe o que tem por trás, então a gente não pode julgar. Né? Quando alguém vem e me traz, porque o meu marido me traía, ou porque na minha casa o meu pai traía minha mãe, a gente nunca pode ouvir essa história já pensando, então o homem é o mal e a mãe é a boazinha da história. A gente não sabe o que tem por trás. Quando a gente faz uma constelação, a gente tira um véu do que a gente vê no dia a dia e a gente mergulha no inconsciente, e nesse inconsciente é onde a gente vê os equilíbrios acontecendo, né? Os desequilíbrios do sistema, eles estão presentes lá e a gente então busca o equilíbrio. Então, recentemente eu fiz uma constelação em que tinha este caso, né, de que o homem traía a mulher e a filha falava assim, porque o meu pai sempre traiu minha mãe manteve o casamento porque não tinha condição de criar os filhos sozinha e tinha medo, enfim. Mas era uma situação muito difícil na nossa família. E realmente, né, quando a filha foi levar o tema para constelar, ela falava do pai como o culpado da história. Quando a gente foi ver a constelação, quando a gente colocou os representantes, enfim, a gente percebeu que a mãe, ela estava presa numa situação que tinha acontecido na família dela, com o irmão dela no passado, quando ela era mais jovem ainda. E ela, de alma, estava presa naquela situação. Ela nunca esteve disponível para o casamento. E o pai da menina, ele estava como representante lá e falava assim, eu estou esperando por ela e ela não está disponível para mim. E aí por isso ele teve outros casos, né? Enquanto ele falava assim, eu não quero ir embora, eu não quero sair do casamento porque eu quero esperar por ela. E a filha chamava a mãe, o pai chamava a mãe, e a mãe não conseguia sair daquela situação. Quando a gente fez a constelação e a gente conseguiu equilibrar, né, trazer a mãe para que ela visse o que estava acontecendo, a representante, e falamos algumas frases de cura, a gente pôde então ver que aquele tempo todo a mãe nunca esteve disponível para o casamento. Então quando a gente vê uma situação assim, a gente não consegue julgar e falar, poxa, o homem foi o mal ou ele que causou toda
a confusão, enfim, o desequilíbrio naquele sistema. Porque, de certa maneira, aquele equilíbrio estava acontecendo, aquele desequilíbrio estava acontecendo tudo no inconsciente, né? No sistema familiar como um todo. Então, esse é um exemplo. Já fiz outras constelações em que também você vê que às vezes o homem não estava disponível para o relacionamento, ou quando a mulher não estava disponível para o relacionamento e nem por isso o homem traiu. Enfim, a gente vê muitas coisas quando a gente fala em termos de relacionamento. Muitas vezes a mulher vai buscar no relacionamento o pai que ela não teve, ou o pai que ela sentiu que ela não teve durante a infância ou a adolescência dela. Então ela busca um marido que supra essa necessidade. Então a gente tem muitos casos e muitas histórias de constelação quando a gente vai falar sobre relacionamentos. E o mais importante de tudo que eu queria deixar, né, de recado nesse vídeo é que a gente nunca pode julgar uma situação. Relacionamentos, eu acho que são as coisas mais complexas que a gente tem, né? A gente busca, e é sempre bom lembrar, da ordem de amor, que é o equilíbrio de troca. Então você dá na mesma medida que você recebe. Você não pode dar mais, porque senão você começa a desequilibrar essa troca, né? E quando a troca está desequilibrada, alguém entra no sistema para trazer o equilíbrio. E é isso que a gente, então, começa a ver os desequilíbrios que estão acontecendo por trás. Então, o mais importante de um relacionamento é esse, é você buscar sempre a troca. Você dá e você espera receber na mesma proporção. Sempre com muito amor, né? Sempre olhando para cada situação com muito amor, porque isso é o mais importante quando a gente faz uma constelação, sem julgamento, sem intenção e sempre com muito amor, tá bom? Era esse recado que eu queria passar hoje. Não esquece de assinar o canal para vocês receberem os vídeos, né, que eu posto aqui toda semana. E se você quiser deixar um comentário, fazer alguma pergunta, fica à vontade de escrever aqui embaixo, ou então mandar um e-mail para mim, contato@julianeslicker.com.br. Tá bom? Um beijo, gente. Até o próximo. Tchau, tchau.